Você já imaginou o mundo sem som, sem você escutar a voz daquela pessoa que você tanto ama, sem escutar uma risada, sem escutar aquela música que você tanto adora e sem escutar também aqueles alertas do celular? Assim, é um mundo para milhões de pessoas e hoje nós vamos mostrar como a tecnologia está a seu favor. Eu sou Edilane Tanuri, sou fonoaudióloga, sou coach e CEO da Tratas, uma plataforma que conecta o profissional ao paciente para o melhor resultado dos tratamentos das terapias. E hoje trouxemos aqui uma especialista na área, doutora Cíntia Nunes, para falar tudo sobre aparelho. Bem-vinda, Cíntia! Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É isso aí. Eu já vou começar perguntando por que a fonoaudiologia. Vamos contar um pouco da sua história antes da gente entrar a fundo aí nos Sim, aparelhos auditivos que você tem tanta experiência, né? Então sim. me conta por que a audiologia, por que a fonoaudiologia e por que a audiologia em específico. Olha, eu entrei na fonoaudiologia muito voltada pensando na parte de motricidade oral, né? Era a parte que Uhum, eu conhecia e durante a faculdade eu me encantei com a audiologia. sim. Tanto me encantei que assim que eu me formei, eu fui fazer especialização em audiologia na Uhum, USP em São Paulo. E lá eu tive a oportunidade de começar a ver o quanto o universo da audiologia é gigantesco, que não é uhum. só os exames, né, que são muitos exames que a Sim, gente faz sim, hoje, mas a questão da reabilitação auditiva. E uma das coisas envolvidas na reabilitação auditiva é o aparelho auditivo, né? sim. E aí lá eu tive muito contato com muitos fabricantes, com muitos pacientes, usuários, né? E isso me trouxe assim, nossa, que maravilha, né? Que mundo Uhum, maravilhoso. E aí com isso eu fui conhecer empresas que faziam esse trabalho, fui conhecer sim, produtos e acabei trazendo uma dessas marcas para Santa Catarina, que ainda não sim. tinha na época. E aí começamos um trabalho de adaptação desses aparelhos aqui em Santa Catarina, né? Isso. E desde aquele momento, que isso foi em 1995, há Ah, faz muito pouco tempo. A Cíntia não tem experiência. há muito tempo, tem gente que a gente é nascido Sim, ainda. sim, exato. Então, era, claro, na época era Uhum. maravilhoso, mas nem se compara ao que se tem hoje, Sim, né? A exatamente. tecnologia evoluiu assim absurdamente. Uhum. é, o que você pode imaginar o que era o mundo analógico e hoje o que é o mundo Sim, digital, né? sim, Então, quando eu iniciei os produtos, eles eram analógicos. sim, aham, Né? A aham. gente usava aparelho com uma chavinha para regular, os Regulagem. catálogos, olhando lá qual o ganho Uhum, prescrito, calculava na mão e fazia, aham. regulava e né, era isso, Sim, sim, né? sim. E aí Aham, nós saímos desse momento da regulagem realmente manual uhum. para a entrada dos softwares. Né? E aí Sim, se criou, inicialmente eram softwares que não eram em computadores, eram programadores portáteis, onde você sim. conectava com o aparelho, programava ali, que já era Uhum, maravilhoso, uau, aham. né? Nossa, ai, o aparelho é Sim. programável e tal. E disso foi Uhum. evoluindo até para os softwares, e hoje tudo é feito através de softwares, então todo aparelho Sim, auditivo, ele é ajustado de acordo com a perda auditiva do paciente, sim, mas em softwares específicos, onde sim. você coloca todas as informações, os dados, e ele vai calcular isso. Então, hoje não precisa mais ficar fazendo continha, calculando, Sim, né? eu trabalhei assim também, Não, aham, por um né? tempo, aham. E era Então, bem a difícil. assertividade É, de hoje é fantástica. sim, Né? sim, E cada vez, assim, de ano para ano, entram novos sistemas, entram é, novas filtragens de som, pureza na qualidade sonora dos sim, aparelhos. Por quê, né? Os aparelhos, por que que as pessoas não usavam aparelhos sim, antigamente ou reclamavam para usar? uhum, Porque eram aparelhos que ainda tinham um pouco de ruído, sim, aham, né? sim, Ia para um lugar mais barulhento, a pessoa tinha muita dificuldade de usar, então era uhum. comum, comprei o aparelho, mas a Não gaveta que consigo usa usar, é muito barulhento e tal. Com isso, com o passar dos uhum, anos, a sofisticação dos produtos fez com que o som se tornasse muito limpo, muito uhum, natural, conseguisse se adaptar a uhum, qualquer ambiente, principalmente os ruidosos, porque sim, hoje existe a inteligência artificial usada nos aparelhos auditivos para exato, que ele faça a leitura do ambiente uhum, e ele possa realmente filtrar o que eu não quero amplificar e o que eu sim. quero amplificar. Sim, isso é maravilhoso, né? Isso é Isso deu uma maravilhoso. qualidade, eu falo assim, para quem é leigo, né? Porque a gente conversa, né, com quem é leigo também. Então, é a mesma coisa dos celulares, vamos pensar assim. Então, antes tinha Exato. aquele tijolão, aquele grandão que só ligava e olhe lá, né? Difícil, às vezes Uhum. ruim.
E hoje em dia não, os mais modernos, eles fazem tudo, eles filtram, então a gente consegue ter uma tecnologia gigante dentro de um aparelho pequeno, né? Um computador dentro do aparelho pequeno. Então os aparelhos Uhum. auditivos também, então eles são mini computadores Mini praticamente, né? computadores. Muito pequenininhos Porque mesmo. eles têm a função não, claro, a principal função Uhum. é amplificar os sons para que a Sim. pessoa passe a ouvir melhor. Porém, dentro desse pacote Aham. vem outros benefícios, como no celular, Sim, né? sim. Dentro desse pacote vem conectividade com o celular, então Aham. a pessoa pode atender o celular num aparelho auditivo, Sim, tem sim. conexão com TV, então ela vai poder assistir a TV direto no aparelho Aham. auditivo, conexão com o computador, conexão com o Bluetooth do carro, enfim, Sim. tudo que puder ser conectado via Bluetooth ou outras vias, né, dependendo do tipo de aparelho, Sim. você consegue essa conectividade. Então, o próprio aparelho auditivo hoje ele é conectável com, né, com N sistemas. Então, Sim. isso traz para o usuário de aparelho auditivo essa modernidade que Sim. até então, um tempo atrás, não se tinha. É uma qualidade, né? Uma qualidade de audição mesmo, né? Sim, A gente fala que voltando, dá para comparar com celular mesmo ou com carro, né? sim. Então eu falo assim, você quer ir até o lugar, você quer escutar? De repente, o mais simplesinho você vai escutar. Não, mas eu quero escutar Uhum. melhor, eu quero cortar mais ruído. Não, mas eu quero atender. Então você vai colocando recursos justamente Isso, para você ter qualidade, para você ter ali um pouco mais de segurança nos lugares, menos isso, desconforto. Então aí você vai isso. adequando ferramentas e é nesse nível que a gente está hoje em dia, né? Mas vamos voltar um pouquinho mais lá atrás. Uhum. Aparelho auditivo. Para quem é o aparelho auditivo? Quem que pode falar, puxa, eu acho que eu não estou escutando bem, eu acho que eu preciso. Quem prescreve para quem é esse aparelho auditivo? Me conta. Bom, a gente entende que o aparelho auditivo ele pode ser indicado para qualquer pessoa que tenha dificuldade auditiva ou Uhum. dificuldade na comunicação. Sim. Pode ser um grau leve, um grau moderado, grau Uhum. severo e graus profundos. É, até um tempo atrás se dizia que tinha que ter uma perda de grau moderado para frente e Sim, tal, sim. mas hoje a gente adapta muito também em perdas leves, Uhum. porque muitas vezes a pessoa com uma perda leve, ela tem uma dificuldade comunicativa. No ambiente em que ela Sim. está no trabalho, aquilo atrapalha bastante. Então, às Uhum. vezes é um grau pequeno, é como no óculos. Às vezes a Exato. pessoa tem um 0,5, 0,75, Mas mas aquilo já atrapalha, já se né? incomoda, isso. Então, para audição também. Então, Uhum. se a pessoa já sente uma certa dificuldade, está no ambiente de trabalho, está em casa, alguém fala, Uhum. pede para repetir, né? Ai, mas falou, confunde as Sim, palavras, né? sim. Tem que estar sempre colocando a TV mais alta do que para os outros. Uhum. O rádio do carro mais alto, né? Tem que sentar mais perto numa Uhum. carteira de sala de aula. Ela Uhum. provavelmente já tem algum prejuízo auditivo, então ela tem que ir lá Uhum. procurar, fazer o exame, a audiometria, Sim. Uhum. verificar qual é esse grau, se ela realmente tem perda ou não. E detectado a perda, vai se fazer toda a avaliação pertinente Uhum. e aí ver se é o caso de aparelho auditivo ou se é algo tratável, Sim, exato. né? Porque Uhum. existem problemas auditivos que são tratáveis. E Sim, aí, sim, né, o otorrino vai tratar e tal. Não, não é tratável, essa perda já está ali instalada, não, né, não volta mais. sim, Então, o sim. recurso ao aparelho auditivo. Então, qualquer pessoa que tenha prejuízo auditivo, que sinta Uhum. dificuldade na comunicação, ela pode Ela se pode beneficiar. ser protetizada. E eu acho bacana também falar justamente para quem é leigo, não sei quem já fez o exame auditivo ou quem tem curiosidade. Então ali a gente avalia várias frequências, né? Então a Uhum, audiometria ela vem lá do grave, ela vai até o agudo, né? Normalmente 250 a 8.000 que a gente fala, vai uhum. ficando mais agudo e vai ficando até mais baixo, né? Então ele vai mais intenso o som e vai diminuindo a intensidade até você achar um limiar. Então às vezes você fala, puxa, aqui tá normal, por que que eu vou pôr aparelho? Mas de repente lá nos agudos já está lá caindo aquela audição, ou vice-versa. Então, a pessoa ter uma dificuldade auditiva não significa que ela Não tudo tá lá escuta embaixo, não nada. escuta nada, eu tô surda, eu tô lá Não, embaixo. existem muitos tipos Exato, de perda, exato. né? Uhum, E o mais comum, justamente, é essa perda onde os graves ficam conservados uhum, e as frequências agudas são as prejudicadas. uhum. Então, é aquele paciente que se queixa de eu escuto, mas eu não entendo. Sim, vai perdendo a Não, qualidade do isso. som. Não, eu estou escutando o que tu está falando, mas ai, eu não estou entendendo, Uhum, né? sim, É engraçado isso de eu escuto, mas sim, não mas não entendo. Ele entendo. perde a inteligibilidade. Sim, e principalmente quando tá com mais pessoas, né? Principalmente Mais com mais ruídos. ruído, ou tá ali, Aham. por exemplo, jantando barulho de talheres e tudo mais, e a pessoa ali falando junto, ele Uhum. fala, deixa, eu não estou escutando. Ele fala, não, Sim, ele está escutando, mas ele não está entendendo, porque as sim, frequências agudas, elas estão prejudicadas. sim, Né? Então, é o tipo de perda auditiva mais comum, é sim, onde a gente tem os agudos, principalmente a perda auditiva pela idade. sim, Tem essa característica.
Sim, a idade, né? Então, justamente, então, essa pela idade, a partir de qual idade que a gente nota que começa a cair ali essa audição, que começa a ter essa rampa, né, que a gente fala? Olha, a partir dos 60 anos a gente já vê, mas Uhum, isso hoje está mudando um pouco. sim, Por quê? Né? uhum, Nós cada vez mais estamos expostos a a ruído. ruído. Uhum, Cada vez mais se usa fones de ouvido. exato. Cada vez mais, então, assim, o mundo mudou Sim, na muito. questão de ruído, Sim. de sons fortes, né? Então, antes se via muito mais tarde as Uhum, pessoas vindo apresentar perda auditiva. Hoje a gente já percebe um pouco, já é um uhum. pouco mais cedo isso, Sim, sim. né? Uhum, Mas as pessoas acabam procurando ajuda um pouco, né? Quando a coisa aperta, né? Um pouco mais. Então, a sim. partir dos 60, 65 anos, a gente começa com um declínio pequeno e isso vai se acentuando. Uhum, Mas se a pessoa já percebe alguma dificuldade, é sim. recomendado que faça o exame até para monitorar, Sim, se né? isso já existia ou se tá caindo e como que tu Isso. tá E caindo? até para evitar, porque assim, se a Exato. gente já percebe um declínio inicial, a gente vai dizer, olha, você já tem um declínio inicial, então Uhum. evite isso, 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 Sim, né? já começa. Ela já vai ter um cuidado maior, porque uma Uhum. vez que perdeu, e esse tipo de perda não se recupera, não se Sim, regenera, não tem sim. nada que vai fazer aquelas células ciliadas lá Não. retomarem. Então, uma vez Uhum. perdido, está perdido. Sim, exatamente. Então, a gente fala que é exposição por ruído, né? Isso. Antes era mais comum ter esse tipo de exposição no trabalho, né? E Uhum. ainda é bem comum no trabalho, mas no trabalho, de certo modo, está sendo monitorado o tipo de ruído, se coloca protetor, Protetor. coloca o grande, o Uhum. pequeno. Então, Uhum. tem um certo cuidado em cima disso. Pelo menos as empresas têm legislação para isso, né? Isso. Agora, já essa coisa do fone de ouvido realmente está muito usado, e o problema maior, eu falo assim, você coloca um fone e vai correr na rua. Eu faço isso também, tá, gente? Mas aí tu tem que deixar no limiar de segurança. E não, pô, já tá muito carro, você vai e aumenta. Ah, tem muito barulho, você vai e aumenta. Fica aquela competição acústica Isso. onde realmente o teu ouvido, né, a tua orelha ali, teu ouvido vai sendo danificado. E é como a Cíntia falou ali, a parte, né, das células ciliadas, dentro da orelhinha a gente tem como se fosse um caracol, né, Cíntia? Isso. Então, um caracolzinho. E aquele som vai chegando, ele vai, ao longo do tempo, ele vai trabalhando tanto, tanto, que ele vai se cansando, né? Então, ele vai morrendo, ele vai perdendo função. E uma vez que eles perderam essa função, já era, não tem o que fazer, não tem cirurgia. O aparelho ele vai ajudar em algumas funções, Isso. mas ele não vai substituir um Não, ouvido não, real, né? não. O que a gente Como o tem ali. óculos, né? O óculos ajuda muito, mas ele não substitui a visão, né? Exato. Vai ter alguma limitação. Por mais sofisticado que hoje sejam todos os sistemas, mas eles não é uma orelha nova, Sim, né? Então ele vai ter limitações. Por isso que é muito importante a questão da prevenção, né? Os sim. pais olharem os filhos com fone de ouvido, né? Se ele tá com fone de ouvido que você chama ele não te escuta, Aham, é aham. porque ele tá numa intensidade muito acima Sim, do que deveria. tá muito alto. E eles acham ruins, né? Sim, Ficam bravos, né? sim, Eu tenho adolescentes em casa, ai, é é, uma guerra o sim, tempo inteiro sim. com altura, a intensidade do Então, fone. agora Uhum. você imagina, às vezes eles ficam ali, sei lá, 5, 6 horas, É, né, com o fone. sim, Então, isso ao longo, né, dos anos, sim, que vai se sentir o né, declínio, o né? declínio. Então, em vez de ser com 60 anos, às vezes muito Sim, antes, 50, sim. 40, começa a Tem sentir. muitas Uhum. pesquisas mostrando, inclusive pessoas que trabalham na área com ruído, não Uhum, em fábricas, mas, por uhum. exemplo, em carros de som, Sim, em, né, nesses uhum, lugares onde eles acabam, às vezes, não usando o protetor mesmo. Então, ao sim, longo do tempo desse trabalho, essas pessoas, às vezes, com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, já tem uma perda já tem perda auditiva. significativa, né, de frequências altas. Então, Uhum. a gente às vezes não acredita nisso, mas quando a Sim. gente que recebe, né, no consultório essas Aham. Você pessoas, começa a ver tão a gente jovem fala, já com nossa, que perda. dó, meu Deus do céu, né? Sim, sim, e dá para Então, evitar. Porque a gente tem que ver assim, ah, mas eu ia na festa e não tem problema. Não, o que tem que pensar é o pior é o contínuo. Claro, pode acontecer uma surdez súbita, alguma coisa sim, com o ruído de uma festa, mas isso é uma exceção. A gente sabe que o contínuo, né? é o contínuo. Todo dia ali com fone de Uhum. ouvido, todo dia com som alto no carro, todo dia. Isso é o que vai lesionando e a gente nem percebe, porque é todo dia, né? É Isso. E vai homeopático. pouquinho, e vai de Aham. pouquinho. Assim como a surdez pela idade, ela é uma coisa também gradual, Uhum. né? Então, a pessoa fala, nossa, mas eu não sinto. Aí ela realmente não sente. Mas quando a gente vai fazer o Sim. exame, quando coloca o aparelho, ela fala, Nossa. nossa.
Uhum. Meu Deus, que diferença! Por quê? Porque aquilo foi Sim, tão gradual que ela não tem noção do quanto está prejudicado. sim. E me diz uma coisa, Cíntia, por exemplo, a gente falou que aquela perda normalmente é aquela em rampa, né, que são nos agudos. Uhum. Quais são os sons que normalmente as pessoas perdem ali quando é em agudo, que elas conseguem sentir depois e perceber? Quais são esses Assim, na sons? prática, por exemplo, não escuta a campainha de casa, Uhum. né? Sim, Isso é a campanha tanto de casa quanto do telefone celular, sim. quanto vozes infantis, Uhum, que são né? mais agudas, Criança estridentes. falando mais, Aham. mulheres com vozes mais finas, Uhum. o s, sh, z da fala, né? Os Som. sons que tem esse sh, Por isso que s. perde a qualidade, É, perde o por isso que aí entendimento. confunde os seis com três, com vez, Sim, né? aham, sim. Então faz as trocas na fala. É, mas esses sons realmente mais finos, Uhum, né? Aí ele vai dizer que a batida da porta, o ronco do motor do uhum. carro, isso tudo tá ok. Sim, e por isso que ele fala: não, mas eu escuto tudo, eu escutei o carro chegando. Opa, mas não é o carro chegando, é Não, o som do celular isso, que ele não ouviu, é a isso, campainha que ele não ouviu. isso, Então são sons diferentes, e isso as pessoas têm que começar a perceber. isso. Então não É é bem tudo comum, igual. por exemplo, os idosos, né? Ai, a minha Uhum, netinha fala comigo, eu não entendo nada. uhum, Mas se o meu filho fala comigo, eu entendo tudo. Porque a voz sim, do filho é uma voz mais grave. A sim, voz da netinha é uma voz extremamente aguda. Então, ele assim, eu olho para ela e não consigo entender nada. Porque aham, tá, né, toda ali na faixa do agudo. Então, é uma queixa bem comum isso. sim, sim. E qual a faixa que normalmente procura mais esses aparelhos auditivos, ou procura ver se realmente faz sentido ou não? São as pessoas idosas. Mais idosos mesmo. Mais idosos. Eu diria Uhum, que 80% do que, né, vem em busca de aparelho auditivo é o idoso. Porém, a gente uhum, tem, né, crianças, tem sim. jovens. Mas o idoso hoje é o público-alvo porque Uhum, realmente é o público mais atingido com a perda auditiva, sim. né? A perda pela idade é como na visão, né? Se a gente Uhum, observar os idosos, a maior parte usa óculos, então sim. a visão, a audição, né? O corpo vai Uhum. envelhecendo, então vai acontecendo isso. Mas hoje a gente também tem crianças, e graças a Deus os pais estão procurando mais Sim, cedo. muito, muito mais cedo. Porque antes também demoravam para perceber que a Sim. criança na escola não estava indo bem, Uhum, demoravam para perceber que a criança era chamada e não atendia, sim. né? Achava, ela não está prestando atenção e tal. E às vezes ele chegava Aham. para ir para a escola com 6, 7 anos é que iam procurar ajuda, Sim, tá tendo né? muito mais informação, né? Sim. Vieram conversar comigo outras colegas fonos também que trabalham com a parte infantil, hospitalar. Uhum. Então já se faz a triagem, tu já Isso. suspeita. Teste da Então, orelhinha, né? então você Isso acaba ajuda tendo muito. um Isso. acompanhamento ali, né? Uhum. E me diz uma coisa, normalmente esses idosos vêm já no começo ou já com uma perda maior? E qual o benefício de esperar ou não esperar para protetizar? Uhum. Me conta um pouquinho, ou precisa esperar ou não espera? Como é que funciona? Assim, os idosos que têm acesso a plano de saúde, que têm Uhum, acesso a cuidar da saúde, eles vêm mais cedo. uhum, Até porque eles passam por check-ups e muitas vezes vão no otorrino, o otorrino já, uhum, né, valida, ó, você tem uma alteração, procura ajuda, procura uhum. aparelho. Os que não têm acesso demoram mais, Entendi. né? Uhum. Então muitas vezes eles vêm porque realmente a família não aguenta mais. Sim, Nossa, não dá para é. conversar, tá em casa, a gente tá, né, ou A o TV é marido, super alta é que isso, ou o ninguém. marido brigando com a mulher, ou a mulher com o marido, Aham, ou os filhos com o pai, com a mãe, enfim, aham. geralmente é por algum estresse familiar e Sim, aí eles vêm em busca de ajuda, sim. né? Quando já Uhum, não dá mais, né? uhum, É, então, isso tem nessa. A uhum. gente percebe que alguns idosos vêm com perdas até iniciais, a gente fica muito feliz quando eles vêm assim com perdas, Sim. eu falo, nossa, que legal. Por quê? Porque aí você tem uma reabilitação Uhum, muito melhor, uhum, né? O processo de adaptação é muito mais tranquilo. uhum. Tudo que é no começo é muito mais fácil, Sim, né? Quando sim. é uma perda muito maior, claro que a gente consegue adaptar, mas as Uhum, dificuldades ou uma possível rejeição é maior, com certeza. né? Então, e o que a gente fala mesmo nas perdas leves, a pessoa Uhum, vem, hoje tem pesquisas comprovadas, tem estudos uhum. já grandes sobre isso, o quanto as demências estão Sim, uhum, correlacionadas com a perda auditiva. Então, sim. pacientes com quadros auditivos tendem muito mais a Uhum. desenvolver demências. Sim, demências, Alzheimer, tantas outras patologias, Sim. né? Então, Além, é porque ele não ativa só a parte auditiva do sim, cérebro, ele vai, né? Porque a audição é um ponto, mas todo o cérebro é é, envolvido no cognição, processamento, atenção, tudo. a sociabilização, Isso porque. também, muito Uhum, importante, uhum, né? E aí, às vezes, muitos quadros de depressão que uhum, iniciam
por conta da perda auditiva. Sim. Às vezes o paciente ele vem, coloca o aparelho e passa, não precisar muitas vezes mais aquela dosagem de remédio de depressão, ele consegue com o médico dele trabalhar uma diminuição da medicação porque ele tá melhor. Sim, e ele consegue justamente voltar a tomar o cafezinho com as amigas, consegue voltar a estar no círculo, né, Sim, familiar, então consegue sim, trocar uma ideia, consegue dar risada das coisas, entender as piadas, né? Porque fica difícil de entender as sim. piadas, né? Assim, E muitas vezes é confundido até com quadro realmente demencial, porque as pessoas falam, ele não está entendendo. Acho que ele não está entendendo porque ele já não está muito bem. sim, E na verdade ele não está entendendo porque ele não não tá escuta, entendendo mesmo. né? Porque ele não Sim, não escuta, não chega. porque ele não entendeu o Sim, o conteúdo, contexto é né? porque não dá. E aí passa essa Aham. percepção, e isso constrange o idoso. Sim, Né, a própria família, porque né, parece que ele tá ficando meio bobo, mas não tem nada a ver. Muitas sim. vezes é só uma questão auditiva. E é engraçado porque muitas Aham. vezes eles entram no consultório, assim, você vê que eles entram com uma expressão caída, cabeça É... baixa, e depois que você bota o aparelho, Ah, eles saem, né, aham, renascidos, com um sorriso no felizes. rosto, sabe? Parece, é uma Sim, mudança comportamental. sim, Né? sim, Então, realmente, a perda auditiva ela envolve tudo isso, né? Tanto quadros demenciais quanto quadros de sim. depressão, né? Conflitos familiares. Sim, muitos, Né? muitos, né? Então, entre casais, com filhos também. Então, Isso, acho que tudo isso. isso ele vem para fechar, né? E me diz uma coisa, você falou um pouquinho ali que alguns esperam um pouquinho mais para protetizar e alguns no Uhum, começo. Dá diferença no caso de qualidade realmente de compreensão, de adaptação? muito, Quais são os tipos de diferença que são mais comuns da gente sim. perceber, Uhum. logo no início ou passou lá 10 anos, 15 anos, a pessoa às vezes não quer, não quero colocar aparelho, ainda tem ainda essa coisa, não quero, é feio, enfim, a pessoa não aceita, né? Não Não tem aceita. aceitação. É. E como é que funciona isso em relação à qualidade mesmo de Uhum. instalação desse aparelho no começo ou tanto de Quanto tempo mais depois? cedo vai ser sempre Uhum, mais fácil. Isso é uhum, fato. Quanto mais cedo, melhor. uhum, Engraçado, né? Que essa não aceitação, esse uhum. preconceito, ele é mais comum nas pessoas bem mais velhas. Sim, aham, A faixa dos 40, 50 anos hoje uhum. aceita muito mais facilmente. Sim, As sim, pessoas hoje estão muito mais abertas a isso, sim, sim. né? As Uhum. crianças mesmo não têm preconceito algum, Nenhum. né? Uhum, sim, Então, lá quem está na faixa de 75, 80 anos é que, porque isso parece coisa de velho, né? Tem sim, que usar, enfim. Mas cada vez mais a gente vê uma abertura, aham, sabe, tranquilidade no uso do aparelho. sim, Né? sim, Até porque eles são super modernos, tem um design. É lindo, eu acho lindo sim. os designs de hoje, né? Eu falo que a indústria mesmo dos aparelhos hoje em dia, acho que pensaram um pouquinho diferente agora como os óculos, né? Então acabou Sim. que pensaram no design mesmo, no conforto, né? Então igual óculos, ninguém acha ruim de usar um óculos bonito, Não, é até estiloso, chique, né? é. Dependendo do E óculos. o aparelho é a mesma coisa. Sim, o aparelho hoje ele Uhum, tem design super moderno. Então, sim, as pessoas um pouco mais jovens, elas têm uhum, aceitado muito bem. uhum. Mas ainda existe, claro, um preconceito. Então, por isso que alguns também demoram, Sim, né? para procurar. Principalmente os homens, Sim, né? sim. Aquela coisa de vão me ver como Um velho, né? velho, Que eu tô aham. incapaz, que isso, que Sim, aquilo. Então, a gente sim, ainda vê, assim, principalmente dos homens, essa resistência no uso. sim. Agora, eu digo, quanto mais cedo, melhor. Por quê? Uhum. A gente não é só questão de aumentar a audição, né? A gente está falando de Ah, cérebro. sim, Nossa memória auditiva, sim, né? As nossas conexões cerebrais, sim. elas vão também atrofiando, Vão perdendo função, vão né? perdendo função. Uhum. Então, se eu tenho um estímulo enquanto é pouquinho, rapidamente isso se reconecta. Sim. Se eu tenho isso por muitos anos ali parado, adormecido, Uhum. quando eu vou tentar ativar, ele não vai responder igual. Sim, nem sempre. Ele vai entender que o certo é aquilo, daquele jeito que tá com menos som e tá tudo bem. O Isso. nosso cérebro, pelo conforto, pela praticidade, ele acaba falando, Se não, não adapta. preciso disso, se Ele, adaptou. ele se adaptou naquilo ali, aquilo Aham, ali. Então, assim, aí quando eu jogo algo é. novo para ele, o novo é estranho. Até fica desconfortável. Nossa, Até é fica muito barulho. Nossa, é desconfortável. mais difícil estar. Isso. Aí muitas vezes a gente tem que Uhum, começar com o processo de usar o aparelho num volume muito menor, vai uhum, trabalhando, depois vai gradualmente aumentando. Mas muitas vezes a gente não consegue chegar no resultado esperado porque o organismo não aceita. uhum. Né? Então, por isso que quanto mais cedo se fizer a adaptação, mais fácil e melhor vai ser o resultado, Exato. principalmente a discriminação. Uhum, Né? Porque eu posso até ter um volume alto uhum. né, do aparelho, mas às vezes está alto, mas eu não discrimino bem, porque eu já estou com as Sim, estruturas lá onde decodifica o som já há muito tempo parado. sim, é o entender, né? O É o compreender o entender. som, separar o Isso. som. Isso vai perdendo qualidade realmente com o tempo,
já não consegue, de repente, recuperar daquela mesma maneira, Exato. ou retardar, né, atrasar o processo Sim, ali dessa perda auditiva, né, que é o sim, que a gente acaba fazendo, né? sim. Então, isso é extremamente importante. E me diz uma coisa, quem são os profissionais que normalmente trabalham com a gente, que encaminham ou que você encaminha? Quem são Uhum, aqueles profissionais que de repente falam, puxa, vai ali procurar um aparelho auditivo, vai na fono uhum, procurar, ou que você fala, não, vai primeiro em outro profissional? sim. Com quem que a gente se conecta? Olha, hoje, um- uma parte dessas pessoas procura o médico Uhum, otorrinolaringologista, sim. né? Não estou ouvindo bem, acho que é uma cera no meu ouvido, vou no médico Uhum, olhar, né? sim. Vão no otorrino. Então, o otorrino, claro, às vezes pode ser cera, remove o cerume, é uma infecção, Uhum, trata a infecção, ou muitas vezes não, ele vai fazer, vai mandar fazer o exame e vai dizer, realmente você tem uma perda auditiva, você uhum. tem que usar aparelho. Então, um caminho é o otorrinolaringologista. Porém, hoje muita gente vai na internet, né? Sim, Google. sim, daí já vê lá, procura aparelho, é perda tal, tal, Ah, tal. tô com Aham, perda auditiva. Abriu lá, né? Vai aparecer. E aí vai dizer, aham. não, vem aqui fazer o seu exame. Então, muitas vezes o cliente chega diretamente para a Sim, gente sem nunca ter passado por ninguém e vem nos é, procurar e não estou ouvindo bem. A uhum, gente acolhe esse paciente, claro. né? Recebe, faz o exame da audição, faz a miatoscopia, faz o exame da audição, se Aham. avalia e, dependendo do tipo de perda, a gente vai pro otorrino com ele, Sim, né? Ele já volta, encaminha isso, também. encaminha pro otorrino. É. Dependendo do tipo, às vezes não é necessário, a gente segue o caminho para Uhum. adaptação de prótese auditiva. Alguns casos a gente também vai encaminhar para dar seguimento para reabilitação auditiva, que são os Sim, casos com perdas mais difíceis sim, e que precisam de um processo de reabilitação, que é aprender a ouvir de novo, entendi. Se adaptar com se aquele som de adaptar com aquele novo. som. Uhum. É como se a gente tivesse uma fisioterapia com aparelho auditivo. Sim. Então, algumas vezes a Uhum. gente passa para o profissional fonoaudiólogo que trabalha com essa A reabilitação terapia. para Aham. aprender a fazer, né, esse processo de ouvir pelo aparelho auditivo. Então, hoje a gente tem o encaminhamento pelo médico otorrinolaringologista, vem pela internet, pelo geriatra, Sim, sim, né? aham. Muitas vezes o geriatra encaminha, às vezes outros profissionais da Uhum. saúde que percebem, né? A gente já teve até psicólogo que em sessão percebia que Percebeu, aí mandou fazer um exame, mandou ver como é sim, que a gente tava. teve uma adolescente que ela Aham. tinha distúrbios escolares e estava algum tempo indo na Uhum. psicóloga porque, enfim, não estava bem e foi se descobrir que tinha uma perda auditiva. E o problema Sim, todo era acerca da perda auditiva. sim, E foi sim, o sim. psicólogo que fez esse Que encaminhamento e descobriu, descobriu, olha só. Então, quer dizer, né? quanto tempo se perdia, em outros tratamentos que de repente não faziam nenhum sentido. Tratava, se achava que era TDAH, se achava que era um monte de Sim, coisa e por fim era uma perda auditiva. uma perda auditiva. Então, né, às vezes tem outros profissionais Uhum. e é legal que quando a pessoa percebe pode ter essa alteração, né, tem que Já encaminhar, já encaminha. encaminha. Já encaminha. É interessante que você falou aquela parte do Google, né? E realmente, hoje em dia, se a gente for procurar lá, tem muita propaganda de Uhum, muitos aparelhos. Acho que se for ver até na Shopee tem aparelho de tipo. tem. Tem, mas assim, gente, não é comprar um aparelho e colocar. Então, tem toda a regulagem conforme você precisa, conforme realmente a tua perda auditiva. Então, e o Sim, risco de você colocar também um aparelho, porque se ele estiver mal regulado, ele pode piorar a situação. piorar, ele pode danificar, Aham, porque eu tô daí, que é a mesma história do fone de ouvido, né? E se eu aham. boto um aparelho auditivo regulado errado, eu também tô fazendo, eu Sim, tô induzindo tá ruído, né? aumentando a intensidade ali, Aumentando a então. intensidade. Então, Uhum. é como comprar um óculos no Shopee, gente, óculos de grau, né? Eu falo, você tem se você vai no oftalmo, você tem uma receita, você tem que comprar de acordo com a receita. Sim, Se você tem um aparelho auditivo, você precisa da tua audiometria, que aquilo ali é a sim, receita porque eu vou recomendar para aquele grau de aham, perda, né? Então, isso tem que ser bem ajustado para que justamente eu tenha o benefício, ou uhum. porque senão de repente eu vou botar grave demais e agudo de menos, ou o contrário, aquilo ali vai causar irritabilidade, vai causar a pessoa vai ficar, Sim, aquilo gera um nervosismo, um sim, mal-estar, né? imagina. E muitas vezes é a causa das pessoas É, dizerem que o aparelho, aparelho não auditivo é funciona, horrível, é não horrível. funciona, Aham, porque está mal adaptado. sim, E às exato. vezes até compra um produto de boa qualidade, mas se ele não for adaptado de De acordo. acordo, e Uhum. vou te contar, a gente recebe pacientes que falam, ah, eu peguei o Tem, aparelho da minha avó que morreu e botei em mim. tem, eu já vi vários assim. Gente, não é assim, E né? Que não nem é, botar o óculos de outra pessoa, não não funciona. funciona, Não, a né? regulagem, tudo é incrível. Não, Então é uma coisa não. extremamente personalizada. Sim, É sim. algo personalizado. É como fazer uma prótese de Sim, dente. não Eu dá. não consigo pegar a prótese de outra pessoa e usar. Sim, Né, eu exato. tenho que fazer exatamente aquilo para o meu problema, para minha, né? É uma coisa extremamente individual. Sim, sim. Então, esse controle tem que ser feito. E a gente sabe que tem muito disso. Já apareceu na minha mão também, exatamente isso. Como eu sou, né, trabalho no consultório, não faço a Uhum, parte de aparelho, mas enfim. Olha, eu trouxe aqui, falei, olha, vou te indicar para quem trabalha com essa marca. Você vai lá e uhum, conversa, vê se tem a condição
de fazer alguma coisa e reaproveitar o aparelho, né? E a gente sabe que um aparelho de 2 anos, sei lá, 5 anos atrás, hoje, já não tem as mesmas características, já perdeu, gente. É igual o celular mesmo, de um ano para o outro. Não adianta tu tentar fazer e usar, você pode até tentar no começo alguma coisa, mas é bem difícil essa regulagem, né? Sim. E por isso que é legal também justamente você fazer com um profissional, porque você consegue, você vai ter que fazer esse ajuste ali, às vezes mensal no começo, depois semestral, anual, tu tem que fazer porque a tua audição ela modifica, a tua orelha modifica, né? Modifica. E é por isso que não é só comprar, comprei e pronto, tchau. Não. A pessoa compra, ela vai ter um acompanhamento permanente. Então, a gente tem, né, na empresa que eu trabalho, um acompanhamento mensal, trimestral, semestral, depois anual. Por quê? Anualmente você faz sempre audiometrias de controle, porque a audição vai mudando, e aí você tem que ir reprogramando para essa mudança. A orelha muda. Muda, e tem que mudar o molde ali, né? Tem que mudar o molde, os acopladores, porque existe, né? Ela vai. A nossa orelha cresce com os anos, né? Quando o orelhudo. Querendo ou não, é ela verdade, cresce. vai ficando... Infelizmente, o nariz e a orelha cresce. E aí você tem que, né, botando novos acopladores ali. Sim. Então, né, por isso que não é só uma compra de um produto, ela está associada a um tratamento. Sim. Né? Tem que ter esse acompanhamento, supervisão, orientação no uso, na limpeza, porque você está usando dentro de um orifício que precisa estar sempre higienizado, que precisa o produto estar tendo cuidado adequado para você não levar uma sujeira para dentro do ouvido. Então, né, tem toda uma orientação do uso correto, porque afinal de contas é um produto de saúde. Sim. E deu também qualquer problema, tu sabe para quem correr, né? Olha, não tô conseguindo, deu um problema aqui. Você vai e já orienta certinho, né? Você já consegue ter todo aquele acompanhamento do início até o final, né? Até a troca mesmo de aparelho, até o momento que realmente, ó, precisa, vamos mudar, né? Sim. Então eu falo não que serve mais, algo assim. Eu falo que é meio que um médico da família, né? Que é aquela pessoa que te acompanha e vai te acompanhar por muito tempo. Por muito tempo. Com esse aparelho e vai trocando, né? Porque dificilmente alguém vai parar de usar o aparelho, né? Não, sempre eu até falo às vezes para os pacientes, né, que eles comprar um aparelho auditivo tem um custo inicial elevado, né, um produto de qualidade. Mas ele vai durar em média aí de 4, 5 anos, né? Mas eu já falo, a partir do momento que você comprou o primeiro, você já começa uma poupança porque você vai para o resto da vida ser usuário. Sim. Né? Então, comprei agora, acabou. Não. Daqui 4, 5 anos, você, até mesmo que não estrague, mas você vai querer uma tecnologia melhor, porque você vai ver coisas tão melhores daqui 4, 5 anos que você vai querer trocar. Então, você já tem que ser organizado financeiramente, porque você vai ter essas trocas periódicas. Né? Exato. E hoje a gente vê que eles são muito pequenininhos, né? Muito pequenos. Tem uns muito pequenininhos. A gente até podia mostrar a qualquer hora, mas tem uns que, às vezes tem gente que fala, aqueles grandões, horríveis, porque ainda tem aquela visão do passado, totalmente diferente. Hoje existem aparelhos que realmente você não vê nada, né? Eles são colocados totalmente dentro do canal, tem um fiozinho para você tirar. Então eles ficam extremamente assim discretos, né? Só vai saber que usa quem sabe que a pessoa tem aparelho. E outros mesmo também que vão atrás da orelha, mas extremamente são pequenos, com fios bem invisíveis. Então, de fato, em termos de descrição, é maravilhoso. Sim. E tem outros que são um pouco maiores, mas eles têm um design tão moderno, tão tecnológico, que a pessoa não faz questão de esconder o aparelho, porque ele tem um design muito moderno. Eu vou ostentar com o meu aparelho. Tem alguns modelos que parecem até fone de ouvido do iPhone, né? E que as pessoas, que lindo, acho lindo o aparelho, porque ele realmente tem um design muito, muito legal. Então, o uso sem problema não, né? É como se estivesse usando um fone de ouvido. Então, hoje a gente tem essa opção, né? Eu quero bem escondido, tá, ok. A gente fala que a lente de contato dos aparelhos auditivos. Mas claro que nem todo mundo pode usar esse modelo, assim como nem todo mundo pode usar lente de contato. Sim, exato. Mas mesmo os que não podem esse, vão ter modelos atrás da orelha extremamente discretos. Sim. Então, aquela visão daquele aparelho é um grandão, pesado, feio, da cor da pele, isso já era. Né? Nem existe mais isso. Sim. Né? Quando a gente mostra hoje para as pessoas, elas, nossa, mas é assim, eu falo, é assim, né? Então, é um outro mundo. E me diz uma coisa, o que é levado em conta justamente para a gente escolher o tipo de aparelho? É aquilo que tu falou, né? Não é para todo mundo o mesmo aparelho. Às vezes tem um aparelho pequenininho ali, mas de repente o idoso vai poder usar esse aparelho? Um idoso que já tem uma dificuldade, um Parkinson, alguma coisa? Não. Né? Então, quais são as considerações assim que vocês levam para poder escolher também adaptação, indicar, né? Porque não é só o que eu quero, é o que eu preciso. Eu preciso do que eu posso usar, né? Exato. Então, a gente leva em conta alguns fatores, né? Primeiro, essa pessoa vai cuidar do seu aparelho sozinha ou vai precisar de ajuda? Sim. Né? Porque o aparelho ele precisa ser
colocado e tirado todos os dias. Sim. Então, é um produto pequeno. Eu Uhum. preciso ter condição manual de manipular ele. Uhum. Quanto menor, menor tudo. Sim, sim. Né? Então, o idoso que já tem alguma alteração, né, que não consiga fazer isso, vai ter que ter alguém que faça por ele. Uhum. Né? Se a pessoa não, ela pode fazer tudo sozinha, ela sabe fazer, beleza, aí eu posso usar, né? Aí eu tenho mais opções, Sim. né? Já abre um Da leque. mesma forma, canais auditivos, eu tenho canal auditivo que é muito pequeno, que é Tá, ou então, muito estreito, ou muito tortuoso, ou que tenha acúmulo de cera com frequência, ou que vez ou outra tem otite, então não é recomendado Já. produtos que fiquem dentro, né? Já Então não seria aquele pequenininho já não também, seria. de repente Então eu teria tenho que ser aquele olhar outro. todo esse cenário. E quanto também a perda E auditiva quanto também à perda tem auditiva. o Quanto ganho, né? maior a perda auditiva, perdas muito grandes de grau severo, profundo, por exemplo, não pode usar esse bem pequenininho, né? Sei lá, não tem potência suficiente para isso, tá? Porém, hoje, a maior parte das perdas auditivas não são de grau severo profundo. Elas são de grau moderado. E a maior parte das perdas são essas. Então, esse tipo de grau, ele é muito amplo o universo de produtos que Sim. servem para esses casos. Você tem né? muitas opções. Muitas Aí você opções. pode escolher realmente pelo Sim, design, pelo pela design, ou pela o tipo de vida que a manuseio. pessoa tem, né? Aí a gente vai mostrar, ó, dentro disso aqui, o que para você faz mais sentido, Sim, né? sim. Eu sou uma pessoa que eu gosto, sei lá, eu sou taxista, sou Uber, né? Eu quero um produto que a minha captação de som seja mais o que vem de trás, porque eu quero ouvir bem os meus clientes. Boa. Então eu vou ter uma tecnologia voltada para isso. Uhum. Eu ando de barco, meu hobby é andar de barco, tem muito vento, eu não escuto as pessoas falando por causa do vento. Eu tenho um sistema que vai Que corta. específico para cortar vento, Uhum. né? Sei lá, você vai entender o estilo de vida da pessoa, o universo da pessoa, para a gente ver qual aparelho que melhor se encaixa. Não, é um vovozinho que só fica dentro de casa, só assiste televisão. Então, para ele, de repente, eu vou botar um produto que tem uma conexão com a televisão. Sim, tá mais tudo fácil ótimo. ali, tem de telefone só, Que de tenha repente, se ele quiser. Isso, né? Aí a gente tem que adequar aquilo que para aquela pessoa fica mais fácil. Entendi. Porque, de repente, se eu boto o aparelho muito pequenininho para um vozinho, ele vai desistir do uso. Sim. Porque ele vai dizer que é muito difícil, dá muito trabalho para cuidar, não consegue colocar, não consegue tirar, ele vai desistir do uso. Sim, e tem que pensar que tem tudo, né? Às vezes é uma limpezazinha de um filtro, às vezes é uma pilha, tem, né, tem pilha, tem um som recarregável, mas aí tem, mas também, de repente, é tão pequenininho para ele fazer esse manuseio. Ou esquece de botar no carregador, Sim. ou enfim, então assim, eu tenho que ver algo que a funcionalidade seja prática. Sim. Tem que ser algo prático para aquele idoso, né? Claro, hoje a maioria dos aparelhos são recarregáveis, como a gente bota para carregar o celular, a gente vai botar para carregar o aparelho, mas ele tem que ter uma higiene, né? Sim. Tem que ter um cuidado, porque não posso fazer de qualquer jeito, porque ele é um produto sensível. Né? Então, a escolha está muito relacionada realmente ao estilo de vida da pessoa e, claro, tem uma questão de custo, né? A gente tem desde uma linha inicial até uma linha super sofisticada. É que nem comprar celular. Sim, depende do que... O que eu quero de recursos, né? Eu quero que tem todos os recursos, eu vou ter, tem um custo mais alto, né? Por esse produto. Não, eu quero algo mais básico, que é o que eu posso investir, ok, nós vamos ter algo mais básico. Então, hoje tem essa flexibilidade de produtos. Sim, isso é muito legal, né? Sim. E me diz uma coisa, me conta alguns casos aí, eu sei que tem pouco tempo de serviço, né, Cíntia? Quanto eu tenho 30 e tantos, né? Então tem muito tempo realmente de experiência. E me conta alguns casos, assim, que você guardou no coração. Eu sei que tem N casos maravilhosos, né? De idosos, crianças, enfim. A gente sabe que realmente muda a vida da pessoa, ela escutar de novo, ela perceber os sons, ela... né? Mas conta alguns casos, assim, um ou dois, ou o que você quiser, que para você foram marcantes, assim, que você traz no coração e na memória, assim, até hoje. Bom, um dos casos é a minha própria mãe. Maravilhosa, não tá? Isso. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber que minha mãe não ouvia bem. Sim. Né? No dia a dia, assim, ela tinha bem essas queixas. Quando ela estava de costas, não entendia o que a gente falava. Sim. Se ela estava lavando louça, batendo a louça, a gente falava alguma coisa, ela, quê? Não entendi. Não é possível. Né? E aí, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar. Deixa eu ver isso aqui. Essa foi uma das primeiras clientes. Falei, vem cá que eu vou fazer o teu exame. E aí, mãe foi a cobaia. ela já tinha uma perda moderada. Sim. Né?
e iniciou com a adaptação na época, né? O que tinha de mais moderno, que eram os programáveis, ela já pegou a época dos programáveis. Aham. E ela fala assim que isso foi um divisor de águas na vida dela. Sim, Né? Que ela fala que a vida dela mudou completamente do momento que ela adaptou o aparelho, que ela usa até hoje, sim, né? E isso foi, né, há 30 e tantos anos atrás. sim, E ela falou que a vida dela mudou, a qualidade de vida mudou. sim. Então, e tu vê que na época ela até passou por médicos e Sim, ninguém e tinha ninguém indicado. percebeu, né, Não, que tinha aquilo, não. porque ela é muito comunicativa, ela é Se alegre, então virava, passa, né? a pessoa se vira, né? Então, Aham. aquela do se virar, mas ela se virava com dificuldade. Sim, sim, Né? aham, Isso deixava ela irritada, sim, né? Enfim, não era uma vida tão mais leve depois como foi com o aparelho, sim, né? Então ela é exato. um caso que a gente vê assim que e ela fala isso para todo mundo, né? Ai, Ela que fala linda, assim: "Ah, meu orgulho. Deus, eu sou uma pessoa com aparelho, eu sou uma pessoa sem aparelho, sem aparelho eu não sou É a nada." garota propaganda. A maior garota propaganda. Então, né? Uhum, Essa mudança de vida vejo acontecendo na vida de muita gente, sim, né? Até no trabalho, por uhum, exemplo, né? A gente teve o caso também de uma pessoa que fazia limpeza numa empresa. uhum, E as pessoas gostavam muito dessa senhora, mas era uma pessoa muito, muito, muito simples. Eles fizeram também uma vaquinha na empresa toda uhum, para comprar o aparelho para ela. sim, sim. E depois a pessoa lá que organizou veio me contar, né, dias depois que ela É, adaptou o aparelho, que ela tava assim, que era sorriso de orelha a orelha, porque ela conseguia conversar com todo mundo, as pessoas chamavam, pediam, e antes, assim, as pessoas tinham que chegar nela e bater para aham, pedir as aham, coisas, né? E ela sempre foi muito atenciosa, muito querida, então, né, eles deram esse presente para ela, né, de sim, fazer a sim. compra do aparelho, e foi assim também uma mudança de vida. Ela falou, eu Ah, renasci. Ela falou que não teve nenhum presente na vida dela mais sim, significativo do que do esse, que o aparelho. do que o aparelho. É, exatamente. É a Né? qualidade de vida, né? Você vê Sim, que às vezes a gente pensa em comprar um tênis novo, uma blusa uma nova, alguma coisa, bolsa. uma bolsa, às vezes caríssima, né? Mas nada como realmente você voltar ao nível social, a conversar com as pessoas, né? A tua mãe fala mesmo que adora os cafezinhos com as amigas, então assim, ela poder realmente levar isso adiante, Sim, meu sim. Deus, não tem preço. E o idoso, né? Eu sempre falo, às vezes ele já está com uma limitação da saúde Uhum, dele num todo, né? Já não pode uhum, tanto sair de casa, já não pode é, viajar. A maior alegria do idoso é conversar, sim, é poder conversar. sim, contar as coisas dela e perguntar, Aí você imagina, se ele é, já não tem uhum, todo o resto e ainda ele não tem é, esse prazer que é o de conversar e escutar as pessoas à sua volta, uhum, o que que sobra? uhum. Né? Então ele realmente entra num isolamento, um ostracismo, porque assim, eu não escuto a televisão, eu não escuto o que a minha família fala, então Uhum. ele vai deprimir, muitas vezes até talvez morre mais cedo porque ele não vê mais Sim, sentido, né? exato. Porque ele já não viaja mais, não sai mais, faz mais. Então, pelo menos conversar bem, ouvir bem, Sim, acompanhar uma televisão que ele gosta, uma novela, seja lá o que for, sim. Aí né? volta pro grupo da igreja, volta pro jogo dos baralhos dos amigos, volta... Sim, Você consegue fazer as coisas, né? Sem que realmente se sinta acuado, que os outros tirem sarro, que de repente você não isso, entendeu. E isso. acho que a tendência é essa, né? As pessoas começam a tirar sarro, ou você não entende, fala errado, daí você começa a ficar com vergonha. Você fala, nem vou, tem muita gente, nem vou Não porque. vão, não E vão. você vai ficando de Não. cantinho, né? Eles falam isso mesmo. Eu pergunto, o que que você faz? Eu antes fazia isso, mas agora não faço mais, porque eu vou lá não Uhum, entendo nada mesmo. Eu vou, sim. não consigo participar, daí eu nem saio. Às É, vezes a minha filha chama para almoçar na casa dela, mas não vou porque eles ficam conversando e eu não entendo nada, daí eu fico é, meio boba lá. prefiro nem Eu ir. prefiro nem ir. É, E aí a gente sabe que para onde isso vai, né? é. Então, e muitas vezes o próprio idoso ele fica, não, não precisa, não, não. Uhum. Às vezes porque os filhos querem comprar, não quero que eles gastem, não, não Sim, eles acham que é precisa. muito dinheiro, né? Nossa, é muito Isso. dinheiro, vai jogar fora, não? Eu É, já tô velho, eu não aham, preciso é, disso, deixa, não, eu me viro. é, Mas quando eles colocam e vem a mudança, uhum, né, o quanto isso traz uma nova perspectiva, uhum, é, é maravilhoso. sim. E começam a evitar também lugares com muito barulho, né? A gente fala assim que, ao mesmo tempo que não se entende direito, mas o barulho chega a doer no ouvido, né? Aquela Isso, coisa, porque aquilo incomoda, aquilo se mistura, então ele se irrita, né? Então, sim.
é realmente um desconforto muito grande. Então, a gente sabe que eles vão se isolando, ficando depressivos. Então, é um retorno realmente para a vida. E quanto antes a gente vê isso, né, Cíntia? Sim. E tem a outra questão também, alguns quadros que a gente vê de mudança bem importante são os casos que tem zumbido também, É verdade. né? Uhum, O sim. zumbido hoje, cada vez mais, até para os quadros de ansiedade, de algumas doenças que causam zumbido, Uhum, né? Muitas vezes a pessoa tem uma perda auditiva, mas ela nos procura por conta do zumbido. Ah, sim. esse barulho na minha cabeça, eu não consigo dormir, esse barulho na minha cabeça. E o aparelho auditivo, ele é um dos tratamentos para o zumbido, Sim, sim. com Uhum, muito sucesso, sim. né? Então, a pessoa coloca, ela tem uma melhora do zumbido e o plus aí Plus é ainda ter a melhora. melhora auditiva, Sim, né? entendi. Ou às vezes ela tem um zumbido, mas ela nem reclama tanto, vem pela audição, mas tem de presente a não percepção mais do zumbido. Sim, Então, os quadros de zumbido hoje se beneficiam muito da amplificação. sim. E não só, existem hoje aparelhos auditivos também com tecnologia e recurso para tratamento do Tratamento zumbido, do zumbido, né? Uhum, né? Então, né, que a gente chama de terapia NOT ou outras uhum, terapias que a gente aciona, e porque tem uhum. pessoas que têm um zumbido tão enlouquecedor, Sim, a pessoa perde qualidade de vida, não consegue não dormir. consegue dormir, tem que tomar Aham, antidepressivo, tem que tomar remédio para uhum, dormir, tem que tomar né, enfim, os ansiolíticos da vida, aham, e isso causa, né, um estresse uhum. na pessoa. E depois que ela passa pelo tratamento, ela sai das medicações e ela tem uma vida Uhum, nova, sim, né? Então, o zumbido hoje também é algo que perturba super muita gente. preocupante. Muita Sim, gente, né? sim. E a gente fala assim, tem muitas causas. O zumbido acho que É multifatorial. é Uhum. um dos desafios aí que os médicos Sim. estão tendo, como é que lidar com esse zumbido. Mas a gente sabe que um dos fatores é realmente o ruído, às vezes Uhum. até medicações, parte hormonal. Então tem muita coisa hoje em dia que está mudando muito e que está Uhum. desencadeando muito mais essas crises de zumbido, né? Então não é Sim. difícil você estar numa sala de amigos e ter várias pessoas com Que essa tem queixa, zumbido. né? Uhum. Então isso é preocupante, porque é sinal que tem realmente mais fatores desencadeando e às vezes essas pessoas não sabem que o aparelho pode realmente Sim. trazê-las algum tipo de benefício, né? Sim. Então, o ideal seria o quê? Vamos pensar assim, a pessoa, poxa, acho que eu não escuto tão bem, eu acho que eu tenho... O que que ela faz? Como é que ela deve proceder? Quais são os passos? Olha, primeiro passo é ela fazer uma avaliação auditiva. Ela Uhum, pode fazer essa avaliação auditiva através do médico otorrinolaringologista ou uhum, através de um fonoaudiólogo que atua nessa área. sim, Ou através de uma empresa de aparelhos auditivos que vai ter também toda essa avaliação. sim, Então, onde for o caminho mais fácil para ela, sim, para pelo né? menos já poder enxergar alguma coisa, preciso ou não Isso. preciso, o que que eu A faço? partir do exame, Uhum, vai se ter esse norte. sim, Ou se ela vai tentar fazer o exame, o fonoaudiólogo for fazer o exame e detectar que ela tem uma infecção, que ela tem uma sim, rolericeira, ela já vai fazer o devido encaminhamento. sim, já manda para o Já otorrino já vai vai tratar e conduzir. depois ele Isso. devolve para... Ou se Uhum, tiver um zumbido, o fonoaudiólogo vai fazer a cofenometria, vai fazer a avaliação uhum, desse zumbido e vai pedir avaliação médica para a gente descartar alguma alteração de saúde que esteja causando esse zumbido, sim, que pode né? ter outras Pode ter alterações, outras alterações. Então, normalmente, sérias quando ainda. é bem sérias. Então, quando tem o quadro zumbido, normalmente a gente pede avaliação. E aí, às vezes, vai para o otorrino, vai para o neuro, vai fazer outras avaliações para descartar outras Outras doenças. doenças e depois que vem para a gente Depois ver. que venha para a Uhum, protetização, exato. tá? Uhum. Ou às vezes até para o dentista, né? Porque Sim, às vezes se tem a tem questão, né, de alteração de apertamento, ATM, enfim. uhum, Então, né, por isso que o zumbido ele tem que ser avaliado com mais, né, com mais mais profissionais. cautela, assim. Uhum. E então o caminho é procurar, seja um médico otorrinolaringologista, um fonoaudiólogo ou um centro auditivo, que lá ela vai encontrar, né, o Uhum. paciente vai encontrar né, a O condução para o caminho. caso. Exatamente. Já vai ser o primeiro passo e dali vai Sim, verificar se precisa, se não precisa. sim, E aí vem as outras etapas, né? sim, Qual tipo de aparelho, isso. experimentar, vão colocar, vão ver Hoje como as fica pessoas melhor. podem fazer, né, experimentar o produto. Sim. Então a pessoa pode, antes de comprar, fazer a Uhum. experiência. Uhum. Hoje existem exames, que não existia tão bom tempo atrás, Uhum. exames que validam o resultado do aparelho. Então, hoje eu tenho como medir exatamente o resultado que eu estou recebendo na orelha. Olha que legal. Aí você consegue ver se realmente está sendo eficaz Exato. ou não faz sentido É para uma ti. medida objetiva. Sim, Você vai até para lá. ver se o paciente está, se realmente é realidade. Não ouvi nada, não melhorou nada. Opa, vamos ver aqui se faz Antes, sentido ou antes a não. gente ia muito nessa coisa, tá ouvindo bem?
Vai lá, usa um pouquinho e vê como é que tá, né? Então, É a percepção da pessoa que talvez não seja tão boa então também. hoje a gente tem um equipamento que você bota lá um microfone sonda, ele Uhum. vai medir, vai fazer a curva de ganho, então você sabe exatamente quanto aquela pessoa está recebendo de amplificação e o quanto está discriminando com aquele produto. Então a gente tem um exame objetivo, ele dá a resposta ali. Então hoje o profissional ele tem a segurança que aquele produto é o melhor indicado. Ele pode fazer comparativos de 1, 2, 3 produtos e ver qual tem o melhor benefício. Né? Então isso é algo que foi maravilhoso, porque até então tudo era muito subjetivo. Você não vai comprar achando uma coisa, você vai ver realmente qual faz sentido para ti. Isso. Olha, esse é o melhor, ok? Esse é o melhor. A gente mediu, ó, esse aqui que entregou a melhor performance. Exato, não vai comprar só no achismo, ou porque esse é mais bonito ou mais feio, não. Exato. Isso faz sentido. Porque tem aquela coisa, mas isso é tão bonitinho, mas esse não tá te entregando resultado. Sim. Né? Esse aqui, eu não gostei tanto desse, mas o resultado dele tá maravilhoso. Então a gente, né? E o que importa é o resultado do produto. Então nós vamos sempre medir e mostrar para o paciente, olha, esse é o melhor resultado. Esse é o que faz mais sentido para ti. Isso. Né? Em cima disso. Então hoje a gente tem assim essa segurança, né? Não tem mais nada no subjetivo, é tudo objetivo. A segurança em seu produto, Então o cliente ele vai sair muito seguro, né, dessa compra. Por isso que não dá para comprar na internet. Não dá, não tem como. Você vai comprar, vai colocar, não vai servir, vai te incomodar. E tem assim aquela coisa, as pessoas falam, mas eu vou para os Estados Unidos, então eu vou comprar lá, que na farmácia lá vende, não sei o quê, né? Eles falam muito isso. Sim, olha, é uma loteria. Se você quiser trazer e tentar achar alguém que adapte ele para ti, mas existem tantos fatores que podem não dar certo. Sim. E, né, que não vale a pena. Que não vale a pena. Porque é aquilo que tu disse, é o tratamento, é o acompanhamento. Fala assim, o aparelho, na verdade, né, é o de menos, se você for pensar perto de todo o atendimento. Tudo que compõe. Tudo que compõe a adaptação, adequação. Então, não adianta colocar qualquer coisa. Não adianta deixar... E não é algo que você tira da caixinha e põe na orelha. Não. Né? Aliás, a caixinha ele vem zerado. Sim. Ele vem como se ele não tivesse nada. Sim. Né? Você só tem que botar no software, ativar, botar os dados, programar. Então, você comprar e botar na orelha, ele não vai funcionar. Ele não vai fazer nada. Né? Porque ele vem zerado. Então, você tem que conectar e tem que colocar os dados, tem que programar. É como um computador. Só que o computador você compra, todo mundo sabe mexer no computador. Agora, no aparelho auditivo, não. Então, você tem que ter um profissional que vá fazer todo esse ajuste, esse acerto, essa afinação para aquele caso. Sim, e eu acho que é importante a gente falar também que tem muitas marcas de aparelho, né? No Brasil mesmo. Sim. Marcas, né? Corretas, né, que trabalham de maneira correta, as marcas boas que trabalham aqui no Brasil. Então não adianta de repente você trazer um aparelho, esse aqui estava legal, bacana, o vendedor lá dos Estados Unidos, não sei onde, falou que era bacana. Se você traz para o Brasil e não tem alguém que trabalha exatamente com essa marca, não adianta você trazer uma marca Xing Ling lá para a Cíntia que trabalha com marca X, porque ela não vai conseguir regular o aparelho que ela tem, não vai conectar, não vai conseguir regular o software. Então, quer dizer, aquela marca específica tem um profissional específico com equipamento para poder fazer, não é qualquer um que faz qualquer coisa. Né? Ou vai lá na Edilane, né, que eu não atuo com essa parte, eu não faço essa parte de aparelhos auditivos, eu não tenho software. Você faz para mim? Eu não faço, no máximo eu vou poder te orientar, dar uma dica, uma terapia, uma limpeza, eu posso até olhar ali, trocar um filtrozinho, mas a gente não tem material para isso, então tem que ser realmente aquela marca, quem trabalha, quem atua, e tem que ser certificado, e tem que ser certificado pela nossa Anvisa. Sim. Porque tem muitos produtos de fora que eles não estão certificados na Anvisa no Brasil. Sim. Então, se eu recebo um produto, às vezes até da marca que eu trabalho, mas dentro do Brasil, aquele modelo não é certificado pela Anvisa, eu não posso fazer ajuste. Então. Porque eu só posso fazer naquilo que tem a certificação da Anvisa. Então, também, as pessoas vão, né? Porque quando o Brasil importa e certifica, ele não põe todos os produtos que tem no mundo, né? Ele vai escolher um portfólio, não é tudo. Então, lá fora tem muitas outras coisas. As pessoas trazem assim, na louca, eu vou achar alguém que... Não é assim. Não é. A pessoa não vai nem conseguir mexer nele. Não vai conseguir, não vai achar ninguém nem que tem aquele software apropriado para aquele produto, então vai... ser perdido. Às vezes vai ter que gastar 2 vezes, né? Tu comprou um lá e depois tu tem que comprar outro aqui. E eu vou te falar que isso acontece muitas vezes. Eles vêm com a caixinha, você põe pra mim. Aí tu olha, infelizmente não tem que fazer. Não vai dar. Não vai dar. Né? Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Sim. E Cíntia, agora eu vou pedir para você agora fazer as considerações finais, dar seu recado lá para quem está ouvindo. Lembrando que tem profissionais que estão acompanhando aí, você que estão começando na carreira, que também usam, né, vocês, assim, como referência, né, a gente como referência, mas também para aquelas pessoas que estão em casa mesmo. Será que eu coloco o aparelho? Será que não? Será que minha mãe precisa? Será que não? Então, quais são as dicas que você daria para as pessoas que estão assistindo lá esse nosso podcast? Então, o primeiro ponto é
a gente tem que pensar que a nossa audição faz parte da nossa saúde, Sim. né? A saúde auditiva é algo extremamente importante para a nossa qualidade de vida. Uhum. Assim como a gente cuida do coração, como a gente cuida da visão, a gente tem que cuidar da audição. Sim. Ela não pode ficar em segundo plano. A audição está correlacionada com muita coisa da nossa vida. Então, sempre que você puder, né? Ou seja a mãe para os seus filhos, seja o filho com a sua mãe, tá desconfiada que alguma coisa não tá legal, procura ajuda. Sim. Vá fazer uma avaliação auditiva. A avaliação auditiva é um exame simples, indolor, né, que é facilmente realizável, né? Então, Sim. é um exame rápido, não custa fazer esse exame e verificar se realmente está tudo bem. Se está tudo bem, tranquilo. Sim. Caso não esteja, aí vai se seguir os caminhos que nós já conversamos aqui, né? Então, hoje no Brasil existem clínicas audiológicas em qualquer lugar, então Sim. dificilmente na sua cidade, em qualquer lugar que você esteja, não vai ter um local onde você possa procurar por essa ajuda, né? Marcas de aparelhos auditivos tem muitas. Eu trabalho na empresa Comunicare. Nossa empresa trabalha com a Videx e a Signia, que são duas marcas, uma alemã, uma dinamarquesa. E na nossa empresa nós recebemos também pessoas que vêm para tirar essa dúvida, para fazer esse exame, caso você queira, né? Vai entrar lá no site da Comunicare. Inclusive lá tem um linkzinho que a pessoa pode fazer um exame de audição de rastreamento. Sim, é como se fosse uma triagem, Como né? se Aquela fosse uma mais... triagem, né? Uma Sim. triagem. Lá já vai dizer se deu alterado ou normal. Não. E aí, se deu alterado, a gente, inclusive, faz um contato convidando para fazer uma avaliação, mais né, mais completa. Uhum. Então, uma oportunidade de repente, né, Sim. verificar isso. E, às vezes, né, um familiar seu que você percebe que não tá legal, dá essa dica. Sim. Passa essa informação adiante. Olha, você pode ter, né, um problema auditivo, você pode resolver isso. Vamos juntos, eu vou junto, eu vou verificar, vamos marcar, né, buscar isso, porque às vezes a pessoa fica ali anos, né, num sofrimento, numa angústia, né? Tô com problema e não busca ajuda quando poderia ser resolvido de uma forma, né, muito tranquila. Inclusive, mesmo aparelho auditivo, as pessoas, mas isso é muito caro. Hoje existem linhas de financiamento para compras, olha que legal. Linhas bancárias específicas que parcelam em até 60 vezes, né? Linhas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, né? Que tem acesso a isso. Então, hoje as facilidades para compra desses produtos são gigantescas, né? Então, não é só, eu não compro porque só quem tem dinheiro pode comprar. Não, né? Hoje o acesso para isso está muito mais fácil. Além dos serviços, né, de saúde pública que também alguns, né, fornecem também. Sim. Então, onde podemos conhecer, onde nós podemos procurar a Cíntia, né? Você já falou das empresas que você atua, né? Das empresas de aparelho auditivo, mas a Cíntia, onde é que a gente, para trocar uma ideia, para perguntar, tirar uma dúvida, onde é que a gente pode te procurar? Bom, eu trabalho na Comunicare, né? O meio mais fácil de fazer o contato comigo é através da Comunicare, né? Eu moro em Joinville, apesar de a Comunicare ser do Brasil todo, não só do Brasil, né? Ela atua também nos países, né? No Chile, na Argentina, no México, mas aqui no Brasil a gente tem mais de 100 lojas. Então, eu moro em Joinville, então o acesso ficaria mais fácil através da Comunicare aqui de Joinville, né? Então, né, entrando em contato, daí vai poder ter o contato comigo lá. Perfeito. Tá, e eu agradeço muito, né, você ter comparecido aqui, esclarecido sobre a parte auditiva, né, que é uma parte tão importante do nosso corpo para a saúde, para a nossa sociabilização, saúde física, saúde mental, né? Então, agradeço você ter esclarecido. Então, também convido, né, a quem quiser comentar aqui, quiser fazer as perguntas, deixe aqui que a Cíntia depois responde. Eu pergunto, repasso aqui para ela, para que ela possa estar respondendo para a gente, ajudando. E conheça os nossos trabalhos, conheça o trabalho da Cíntia e conheça também os nossos trabalhos aqui da Trataça, a nossa plataforma digital. Assine para você ter acesso a mais conteúdos. Coloque ali aqueles conteúdos que você gostaria de seguir aqui, de visualizar, e coloque também muitas perguntas para que a gente possa estar respondendo, esclarecendo as suas dúvidas referente à fonoaudiologia, odontologia e tantas outras áreas da saúde. Aguardamos vocês para os próximos podcasts. Até mais!